Frequentar uma escola com estrutura adequada é um dos direitos básicos de toda criança. O acesso à educação está entre as pautas prioritárias do Ministério Público. Em Mossoró, a oferta de vagas na rede pública de ensino se tornou uma preocupação para a promotoria, em especial após a pandemia de Covid-19. Bom, a educação infantil em Mossoró, principalmente após o período de pandemia do Covid-19, ela estava pautada em uma série de dificuldades estruturais que envolviam desde a ausência, falta de vagas para creche e pré-escola, quanto a má distribuição geográfica dessas vagas, com ausência de escolas nos bairros periféricos da cidade. Para solucionar o problema, a promotoria criou o projeto Ensino Infantil, Conhecer para Transformar. Porque era preciso entender como essas dificuldades estruturais estavam disciplinadas no espaço urbano da cidade. Era preciso entender também como era a demanda, onde a demanda havia maior pressão de procura por vagas, e era preciso entender também quais os potenciais de investimento do município, ou seja, como estava estruturado o orçamento do município, que prioridades estavam dispostas nas leis orçamentárias, né? E também se essas leis orçamentárias estavam sendo executadas, ou seja, se as despesas previstas para a educação estavam de fato sendo executadas. O primeiro passo do projeto estava exatamente em conhecer, a partir de 3 importantes dados: a lista de espera de vagas, o orçamento destinado à educação e a estrutura da rede pública de ensino da cidade. Procuramos o apoio na questão orçamentária do laboratório LOP, Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas, que fez um estudo técnico nesse sentido, procurando na CAT um parecer na área de engenharia para, a partir da demanda que foi pesquisada, dimensionar a necessidade de novas estruturas físicas, de novas escolas, e também a partir do cadastro de reserva, a partir de uma série de fontes. O cadastro único do Sistema Único de Assistência Social, o cadastro de crianças de 0 a 5 anos, o Sistema Único de Saúde. Então, o número de crianças efetivamente matriculadas. O levantamento da necessidade de vagas contou com informações prestadas pela própria prefeitura através de uma lista de espera. E aí, a partir da análise dessa lista, nós conseguimos identificar, por exemplo, quais eram as unidades de educação infantil que tinham maior demanda, quais eram, por exemplo, as etapas da educação infantil que tinham essa demanda de forma mais forte. Então, a gente viu que a creche tinha um número muito significativo de demanda, seguida da pré-escola e também do ensino fundamental, tanto anos iniciais como anos finais. A assistente social explica que a situação era ainda mais delicada em alguns bairros da cidade. Nós identificamos que existiam bairros que tinham uma demanda maior de vaga para a educação infantil, tanto creche quanto pré-escola, em relação aos outros bairros. E a gente viu que são bairros que estão dentro do que a gente observa de zona de vulnerabilidade social. Para completar os dados, foi realizado um levantamento da estrutura da rede pública de ensino. E a partir disso, a gente percebeu que a estrutura física das escolas de ensino infantil, mais do que as outras, são bastante adaptadas, né? Não são prédios destinados à escola, são situações de casas em que são locadas, são colocadas aquelas crianças, então são situações de improviso e também de muito abandono. A gente encontrou escolas com bastante patologia, com mofo, enfim, com inúmeros problemas climáticos, seja de uma falta de
um conforto térmico adequado, então inúmeros problemas que, além dessa questão do subdimensionamento, tinha também a questão do estado de conservação desses locais e da inadequação dessas estruturas para a destinação a qual ela estava sendo utilizada, né, no caso. Considerando os parâmetros do MEC, a equipe técnica indicou a necessidade de pelo menos 10 novas escolas na cidade. Com os dados em mãos, a promotoria conduziu ao longo do ano de 2024 uma série de reuniões com a Secretaria de Educação do município. E construir algumas estratégias para que essas crianças elas pudessem se inserir nas suas respectivas modalidades de ensino. Infelizmente, a gente não conseguiu que todas essas crianças fossem matriculadas, mas ao longo do ano a gente conseguiu observar, a partir dessa análise sistemática dessa lista de espera, que o número de crianças que estavam fora da sala de aula, ele teve uma redução significativa, principalmente quando a gente fala do ensino fundamental anos finais. Infelizmente, a gente não teve essa redução quando a gente fala das unidades de educação infantil, de creche e pré-escola. Por quê? Porque a gente observa que realmente existe a necessidade da ampliação de vagas, seja por ampliação de salas, seja pela construção de novas unidades de educação infantil. No início do ano de 2025, o trabalho começou a colher frutos com a abertura de novas turmas. Só esse ano nós abrimos 700 vagas, ou seja, tem mais de 4.000 vagas ociosas na rede municipal. Só que em determinadas regiões são necessárias algumas ações e intervenções para que o aluno tenha acesso à sala de aula. Na realidade, o Ministério Público ele é o nosso maior incentivador no sentido de mostrar problemas pontuais, porque a vontade da Secretaria é tentar sanar o máximo possível. Então, esse feedback que o Ministério Público provoca a Secretaria no sentido de mostrar algumas situações é muito importante. E esse diálogo e essa parceria, ela tem se concretizado principalmente ao longo dos anos. Entre as portas de entrada para quem procurava por uma vaga na rede pública de ensino de Mossoró estavam os conselhos tutelares, que participaram do projeto e hoje sentem os resultados. Durante esses anos, houve uma grande articulação com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público da 4ª Promotoria de Educação, juntamente com as secretarias de educação, tanto municipal quanto estadual. E esse resultado a gente pôde observar no ano de 2025. É um resultado glorioso em que a gente vitorioso, na verdade, em que a gente fica muito satisfeito, que são os frutos que a gente plantou nos anos anteriores e agora estamos colhendo. A procura está mínima, Existem algumas procuras ainda de vagas escolares, mas digamos que cerca de 90% dessas procuras elas diminuíram. Esse ano a gente já percebeu assim a diferença, gritante. Porque a gente tem alguns casos pontuais, mas assim, não é... Se a gente for comparar ano passado, a gente percebe uma melhora significativa nessa questão das vagas. Melhorou bastante mesmo. Outro resultado do projeto foi a assinatura de um acordo entre o MPRN e a Prefeitura de Mossoró, buscando solucionar o problema de forma definitiva. E essa negociação, ela atinge agora, em abril de 2025, o seu ápice, porque conseguimos finalizar um termo de acordo interinstitucional entre o Ministério Público e o município de Mossoró, no sentido de, nos próximos 4 anos, o município investir na educação infantil, na construção de novas escolas, de novas salas de aula, na ampliação da oferta de vagas, principalmente nesses bairros mais periféricos, nos bairros mais carentes, beneficiando as famílias socialmente mais vulneráveis e projetando para esses próximos 4 anos as metas do Plano Nacional de Educação. Significa dizer que até 2027 a pré-escola precisa estar universalizada, ou seja, ter vagas para todas as famílias que necessitam matricular os seus filhos.
a partir dos 4 anos, e até 2028 termos o atendimento em creche de 0 a 3 anos, crianças de 0 a 3 anos, de pelo menos 55% da demanda, que é o percentual previsto no Plano Nacional de Educação. Então, é um acordo que eu compreendo como uma grande conquista para o município de Mossoró, para o Ministério Público, mas principalmente para as famílias, para os alunos, para a cidadania, para a rede pública de educação.